Olá, alunos do 8º ano, eu sou a professora Julie, de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 11. Então, hoje a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre porcentagem, né? É um conteúdo, na verdade, que vocês já viram, então o objetivo da gente hoje vai ser relembrar o conceito de porcentagem e resolver problemas envolvendo o cálculo de porcentagem, certo? Os materiais para a aula de hoje vão ser caderno, caneta, lápis, borracha e calculadora. Então, a prof colocou a calculadora aqui, na verdade, como uma ferramenta, tá, gente? Não é obrigada que você tenha uma calculadora para utilizar nessa aula, mas é uma ferramenta que pode ser útil, sim, tá bom? Caderno e a caneta para vocês anotarem as informações importantes no caderno, lápis e borracha para resolverem os exercícios. Vamos começar então falando um pouquinho mais e relembrando sobre porcentagem, né? Então, a expressão porcento, ela vem do latim percentum, certo? E ela quer dizer por um cento. Quem é que lembra o que é um cento, gente? Um cento é 100, certo? Então, ou seja, eu estou falando por 100. E aí a gente pode representar usando o símbolo de porcento, que é aquele símbolo bonitinho ali com a barra e duas bolinhas em volta, certo? A gente pode representar uma porcentagem, então, de três formas diferentes. A primeira delas é utilizando a representação percentual, ou seja, utilizando o símbolo de porcentagem ali. A segunda é utilizando fração, ou a gente chama também de razão centesimal, ou utilizando a representação decimal, ou seja, com vírgula, ok? Então, percebam que aqui, quando eu falo de 45%, eu posso escrever isso como 45 por 100, ou seja, divididos por 100. É daí que vem a ideia de porcento, certo? Dessa palavra do latim que vem percentum. Por 100, eu estou dividindo esse 45 por 100, ok? A gente já viu que para eu transformar esse 45 sobre 100 em decimal é a mesma coisa que eu ter 0,45. Tranquilo? Vamos ver um exemplo então. Quando a gente fala que quase 85% da população brasileira vive em áreas urbanas, isso significa que cerca de 85 em cada grupo de 100 brasileiros vivem em áreas urbanas, ou seja, 85% significa que 85 pessoas em 100 vivem em áreas urbanas. Eu posso representar isso também utilizando o 0,85, ok? Quando eu falo de taxa percentual é eu escrever o valor, né, na forma de taxa percentual, é eu escrever essa porcentagem, ou seja, escrever o porcento do valor. Aqui nesse desenho a gente até tem um exemplo, 0,51 vezes 100, eu vou encontrar então a taxa percentual, que é 51%, ok? Podemos fazer isso de duas maneiras. Vamos ver um exemplo então para a gente descobrir duas formas de escrever a taxa percentual, certo? Como que eu posso escrever 1/2 na forma de taxa percentual? Então eu vou primeiro, vamos ver o primeiro jeito de resolver. São dois modos, né? Vamos ver o primeiro. Usando razões equivalentes. Como assim? Primeiro, a gente tem que encontrar, então, um valor que a gente possa multiplicar o nosso denominador para que ele se torne 100, né? A gente sabe que para eu ter uma porcentagem, eu preciso ter um valor divididos por 100. Por isso, eu tenho que encontrar um valor que multiplicado por esse 2 vai me dar 100. No caso aqui, é 50, né? Então, eu tenho que 1/2, vou fazer vezes 100. Se eu vou fazer embaixo vezes 100, eu preciso obrigatoriamente fazer em cima também, vezes 50, certo? 1/2 1 vezes 50 é 50 e 2 vezes 50 é 100. A gente sabe que 50 sobre 100 é 50%, certo? Segundo modo de encontrar, escrevendo na forma decimal. Então, se a gente utiliza o que a gente já estudou sobre transformar fração em decimais e vice-versa, né, a gente vai chegar nesse valor aqui. Eu sei que 1/2 eu posso escrever como 0,5,
certo? Se eu dividir 1 por 2, eu vou encontrar 0,5. E eu sei que eu posso escrever 0,5 na forma de fração, colocando 50 sobre 100, certo? Eu posso ter 5 sobre 10, mas eu quero chegar no 100, então eu tenho 50 sobre 100. Isso me dá 50%, tá bom? Eu posso usar esses dois métodos. Qual dos dois é mais prático? Depende de que números a gente está trabalhando, né? Depende do que a gente está trabalhando. Às vezes usar a multiplicação dos equivalentes pode ser útil, como às vezes utilizar a forma decimal pode ser útil, certo? Vamos ver mais um exemplo então aqui de como a gente pode aplicar essa porcentagem, tá? Um desconto de R$7.000 sobre um preço de R$25.000 representa quantos por cento de desconto? Então, aqui é outra maneira. Percebam, nesse caso não dá para usar nenhuma das duas que a gente viu. Como que a gente vai descobrir? A gente tem que encontrar, então, uma razão. A razão, nesse caso, eu estou falando que é R$7.000 sobre um preço total de 25. Então, eu vou colocar 7.000 dividido por 25.000. Eu posso, então, simplificar essa fração e eu vou ter 7/25. E aí, a gente pode fazer de qualquer um dos dois modos que a gente viu. Utilizando as frações equivalentes aqui, eu multipliquei os dois por 4 para chegar em 100, né? Então, eu fiz 7 vezes 4, 28. E 25 vezes 4, 100, me dando, então, 28%. Ou eu posso usar o modo dos decimais. Se eu fizer 7 divididos por 25, me dá 0,28. Se eu escrever 0,28 em forma de fração, eu tenho 28 sobre 100. E eu sei que 28 sobre 100 é 28%, ok? Então, para eu encontrar a porcentagem, eu posso colocar o valor que ele está me dando aqui, divididos pelo 25. A gente também poderia utilizar o que a gente chamaria de regrinha de 3 para encontrar esse valor, mas a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, tá bom, gente? Mas pode sim, tá? Se vocês lembrarem aí da regrinha de 3 que vocês já estudaram, vocês podem utilizar para encontrar esse valor. Vou fazer aqui no quadro rapidinho. Então, aqui, ó, eu tenho que 7.000 é a porcentagem que eu quero, certo? E eu sei que os 25.000 é o meu 100%, ok? Então, aqui eu tenho porcentagem e aqui eu tenho os 1.000. E aí eu vou multiplicar cruzado para descobrir o meu valor ali. Vou chegar nada mais do que nada menos que 25.000 igual a 7... Peraí, acrescento 2 zeros, vai dar 700.000, certo? Dividindo... Opa, aqui tem um X. Dividindo aqui, 700.000 por 25.000. Como se eu cortasse esses 3 zeros aqui, fica 700 dividido por 25, que me dá 28%, certo? Dá para fazer desses 3 jeitos também, ok? É que como agora a gente está trabalhando só com a porcentagem, a gente vai ver só esse método de fazer. Mas também eu acredito que vocês devem lembrar do ano passado, né, que vocês já viram como encontrar utilizando a regrinha de 3, ok? Vamos para mais um exemplo, então. Em uma partida de basquetebol, obtemos o índice de aproveitamento de lances livres de um jogador, calculando a razão percentual entre o número de acertos e o total de lances livres cobrados por esse jogador. Na verdade, é a mesma coisa que a gente fez ali, né? O valor do desconto dividido pelo valor total do nosso produto. Então, aqui ele pergunta, qual o índice de aproveitamento de um jogador que acertou 12 dos 15 lances livres que cobrou em uma partida? Então, eu vou fazer a minha razão. 12 divididos por 15, que me dá 0,8, que eu posso escrever como 0,80, né? E aí eu tenho 80 sobre 100, que me dá 80%. Então, o índice de aproveitamento desse jogador foi de 80%, certo, gente? Então, aqui, eu esqueci de mencionar para vocês no começo, mas essa é a primeira parte só da nossa aula de porcentagem, né? A gente vai ter mais uma parte aplicando melhor a porcentagem aí dentro de probleminhas e atividades. Então, a aula de hoje era mais para a gente relembrar o que é uma porcentagem, né? Como que a gente faz para calcular essa porcentagem, como que a gente encontra essa taxa percentual,
como a gente pode representar a porcentagem, né, corretamente. Então, na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, revejam o vídeo, revejam o conteúdo que vocês têm aí disponível para vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios, certo? Isso é sempre muito importante. É nessa hora que vão surgir as dúvidas, que vocês vão precisar de ajuda. Então, nesse momento, voltem e vejam o vídeo novamente, tá bom? Eu vejo vocês na nossa próxima aula para estudar um pouquinho mais ainda sobre porcentagem.